né? Mas teve uma fome terrível, uma situação terrível em Belém. Belém é a casa do pão, houve uma fome. E por causa desta fome e necessidade, Elimeleque pegou seus filhos, Malom, Quilion, com a sua esposa Noemi, e foram para outra terra, para Moabe. E eles ficaram lá, aparentemente até que ficou bom. Só que depois a tragédia veio sobre eles. Morreu o marido, morreram os filhos. E Noemi ficou tão triste, mas tão triste, que ela disse, quando ela voltou para a terra dela, disse assim: não me chame mais Noemi, me chame de Mara. Porque é amarga, minha vida é amarga. Quando a gente toma decisões complicadas por causa da necessidade, nossa vida pode se transformar numa amargura. Mas quando a gente toma decisões baseadas na palavra de Deus, em obediência àquilo que Deus está nos dizendo, Deus mesmo é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. E Isaac recebeu uma palavra: não desça ao Egito, não vá para lá, fique aí mesmo. A terra está seca, eu sei, Deus está vendo, a situação está caótica, eu sei que vocês estão vivendo crise, Isaac, eu sei que a luta é grande, eu sei que existem problemas, mas eu fiz uma promessa para você, desde lá seu pai. E Isaac então ficou naquela terra. Ele ficou porque tinha uma promessa. Quantos aqui tem promessas de Deus de bênção? Então você não pode deixar de cumprir aquilo que Deus está fazendo e falando a seu respeito. Nós precisamos caminhar na direção que o Senhor tem para nós. Mas ele ainda isso, além de ter ficado na terra, ele poderia, tudo bem, fiquei, te obedeci, estou aqui, Senhor, agora manda a chuva, nem que seja no meu quintal. Mas ele não fez isso, não. Ele, no meio da crise, no meio da dificuldade, no meio do problema que estava enfrentando, a Bíblia diz que ele semeou, ele trabalhou, ele foi semear. Sabe o que é semear em terra seca? Uma vez eu estava lá em Goiás com meu tio, e ele tinha feito uma plantação grande, e a gente via as nuvens de chuva passando lá longe. Não, alguns aqui conhecem talvez Goiás, outros não, mas Goiás está no Planalto Central, então você vê o horizonte ao longe, então não tem montanhas para atrapalhar, você vê longe. Então você via a chuva passando longe, aí eu olhava do outro lado, a chuva passando longe, e meu tio lá: será que não vai sobrar uma chuvinha para mim? Porque a terra, muitas vezes, parece, olha assim, isso aqui não vai dar nada não. Mas quando nós obedecemos a palavra de Deus e nós semeamos mesmo em crise, Deus sempre vai fazer e vai trazer uma colheita poderosa para as nossas vidas. Nós precisamos crer que nós não somos pessoas comuns, irmãos. Nós somos os loucos desse tempo. Nós somos os loucos, nós somos aqueles que vão fazer loucuras. Porque se eu ficar fazendo o que todo mundo está fazendo, eu vou obter o mesmo resultado que todo mundo está tendo. Se eu quiser uma coisa nova, eu preciso fazer uma coisa nova. Porque coisas novas vão gerar reações novas, vão gerar novas coisas para a minha vida. Então a proposta de Deus é: fique aí, não saia. E a Bíblia diz, versículo 6, assim Isaac ficou. Ou seja, diga para o irmão que está ao seu lado: a resposta para que você prospere, para que você receba provisão, mesmo na crise, é obedecer aquilo que Deus diz para você. Não é uma palavra mágica, é obediência à palavra de Deus, é trabalho. Agora, por que Isaac semeou? Semeou porque tinha uma promessa. Deus mandou ficar aqui,
Ele disse que eu vou prosperar nessa terra. Ele disse que vai me abençoar. Então eu vou semear. E não vou semear só pouco. Vou semear segundo a promessa. A segunda coisa que leva Isaac a semear é que ele reconhece no Senhor e ele sabe que o Deus que prometeu a ele é fiel. Pergunte à pessoa que está ao seu lado: você conhece o Deus que você serve? Você sabe que Ele é fiel? Você sabe que Ele é poderoso para cumprir o que diz? Ou você acha que Ele pode ser assim? Talvez sim, talvez não. Deus é fiel. Diga isso para 3 pessoas aí hoje. Para essa multidão de pessoas que estão aqui. Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Então Ele semeou, porque Ele sabia que Deus era fiel para cumprir o que havia prometido. E ele então recebe uma bênção tão grande, uma bênção tão poderosa, que ele vai enriquecendo aos olhos das pessoas que estão à sua volta. Então ele ficou tão rico, mas tão rico, a Bíblia diz que os filisteus pediram para ele sair fora. Sai fora que não dá. Você se transformou no homem mais rico da nossa cidade. Já pensou, pastor Rubens, o Senhor se transformar no homem mais rico de Nova York? Agora, Deus fez com Isaac. Deus fez com Isaac, não fez? O senhor crê que ele pode fazer com o senhor? É uma questão de acreditar no Senhor. Deus pode gerar Deus pode gerar. Valmir, fique tranquilo, porque não é bom ser rico, mas melhor é ser amigo de rico. Porque a gente não precisa ter preocupação, não precisa contratar segurança, não precisa fazer nada. E o amigo rico vai sempre abençoando a gente. Então, Deus pode fazer isso. E eles ficaram tão assim impressionados que eles diziam: está deserto, está seco, e o Senhor está plantando, está colhendo. O que é isso? É a provisão de Deus, é a bênção de Deus, é a mão de Deus. Esse ano, o Ministério Apacentar, para nós, lá é o ano de Isaac, e nós estamos declarando durante todo o ano: todos verão a mão do Senhor sobre a minha vida. As pessoas vão: o que está acontecendo? Está todo mundo ficando desesperado de vocês aí nessa alegria, de vocês vivendo a bênção. Nós vamos ver. Nós vamos ver saídas sobrenaturais. Milagres vão acontecer todos os dias. Porque nós cremos em Deus. E Deus está comprometido com a sua obra e comprometido com a sua palavra. Ele então viu a provisão de Deus. Porque Deus, Ele mesmo por meios aparentemente loucos, vai gerar provisão para a nossa vida. A Bíblia tem umas histórias curiosíssimas. Se você for, se não me engano, ao primeiro livro dos Reis, capítulo 17, você vai ver uma história estranha. Elias está recebendo provisão de Deus de uma maneira estranha. Está vivendo à beira do riacho, os corvos vêm trazer pão e carne, e ele está ali. Toda a terra está assolada, mas ele está recebendo provisão. De repente a água do riacho seca e Deus diz assim: vai a Sarepta ou Sarepta, e lá eu ordenei uma viúva que te sustentasse. Na minha cabeça, se fosse eu o profeta, imaginava assim: deve ser uma viúva rica. Essas viúvas abastadas. Vou chegar lá, Elias, quer ver o texto?